Amém, Senhor. Muito obrigada por esses momentos de adoração na Tua presença, Senhor. Onde com melodias e letras tão bonitas podemos nos unir e expressá-las para Ti, com um coração apaixonado por Ti, como igreja local, parte da Tua noiva em toda a terra. Nos unimos a todos os irmãos e irmãs em toda a terra que se prostram diante de Ti em adoração para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nos unimos ao coral de anjos que Te adora, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de poder Te adorar, de poder fluir na Tua presença, cantar cânticos espirituais para Ti, receber a Tua visitação, a manifestação do Teu amor. Muito obrigada, Senhor. Toda honra e glória ao Teu nome. Agora esse momento tão maravilhoso que nós podemos nos sentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz. Fala comigo, pastora Patrícia. Fala com o pastor José Arthur, fala com o obreiro Lucas, fala com todos que vão estar ouvindo através de um CD, através de uma gravação no YouTube, no Facebook ou de outra forma, através da apostila, palavra escrita. Que o Senhor esteja falando com cada um através da comunidade Tesouros de Deus, através do blog. O Senhor esteja falando com cada um, Senhor. Ministrando a Tua palavra, a vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler ele todo. João, capítulo 21. E depois nós vamos ministrar em cima de alguns versículos, não todos, mas eu quero ler como todo, porque ele é um capítulo só. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Se ele se tornou a se manifestar, é porque ele já havia se manifestado. Lembrando que isso que nós vamos ler aconteceu depois que Jesus já havia morrido na cruz e já havia ressuscitado. Ele ainda não tinha ascendido ao Pai, mas ele já havia ressuscitado. Então diz aqui: Depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, disse a eles, aos que estavam reunidos com ele: Vou pescar. Esse vou pescar aqui não é vou pescar porque estou animado, feliz. Vou pescar porque é o que me restou fazer. Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Estamos fazendo nada mesmo, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quer dizer, ficaram a noite toda pescando, no meio daquela motivação deles, animados, para não dizer ao contrário, e nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, isto é, já estava amanhecendo, estava Jesus na praia, lá na areia. Todavia, os discípulos não reconheceram que eram ele. Olharam ele lá do barco. E tem um homem lá na praia. Ih, cedão tá lá na praia. O que será que ele está fazendo lá? Estou conjecturando, né? E não reconheceram que era Jesus. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus. Então, quando eles se perguntou a eles, é porque eles já tinham desembarcado. Eles já tinham colocado o barco próximo, porque eles estavam pescando próximo à areia. Aí, eles já haviam chegado próximo à areia. E quando Jesus os avistou, perguntou a eles: Filhos, guarda isso, filhos. Eles não reconheceram Jesus, mas Jesus sabia quem era eles e os chamou de filhos. Filhos, tende aí alguma coisa de comer?
E eles responderam a Jesus: não. Então Jesus disse a eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então ele falou: voltem para o mar e lança a rede à direita do barco. E vocês vão achar o que vocês procuraram a noite toda e não acharam. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Não demorou muito que a rede que foi lançada à direita do barco se encheu de grandes peixes e tão pesada que mal podiam puxá-la. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: até então, mesmo com a rede cheia de peixe, depois de uma noite inteira sem pescar, Pedro ainda não tinha reconhecido Jesus. E foi preciso que, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, olha lá, só pode ser Jesus, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, foi necessário que ele ouvisse do outro discípulo que aquele homem que estava na praia era o Senhor. Cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Significa que o barco, ele não pensa só no natural. O mar, ele chega próximo da areia, ele não vai para dentro da areia. Então diz que Pedro estava ainda no barco, tirando aquela rede cheia de peixes, tentando tirar da água aquela rede cheia de peixe, e já estava de dia. E aí quando outro discípulo falou na verdade era João, falou para Pedro: Pedro, lá é Jesus, o Senhor. E aí Pedro, que estava sem as suas vestes, se vestiu novamente e lançou-se ao mar, colocou os seus pés na água e correu para a areia da praia, porque nesse momento ele já havia reconhecido que era Jesus. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, quer dizer, Pedro correu na frente, lançou-se ao mar e correu na frente, mas os outros discípulos ainda ficaram no barquinho. E vieram no barquinho e puxando do barquinho a rede com aqueles peixes. Pedro largou lá a rede cheia de peixe, lançou-se ao mar em direção a Jesus. Mas os outros discípulos ficaram lá puxando a rede que estava pesada, cheia de peixe. Porque não estavam distantes da terra, da areia, né? Senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, todos eles, aí já não era mais Pedro, todos eles certamente eles pegaram tô conjecturando, tiraram a rede do barco, deixaram ali próximo da areia e começaram todos eles a colocar os pés na areia. E o que eles viram? Olha o que eles viram. Ao saltar em terra, na areia, viram ali umas brasas, quer dizer, um fogarelzinho, uma fogueira que se assava os peixes, né? E em cima, peixes, e havia também pão. Que coisa engraçada. Lá no início, Jesus chegou para eles: vocês têm o que comer? E ele não estava perguntando só se eles tinham o que comer, se tinham também para dar a ele de comer, porque ele queria se sentar com os discípulos para comer. E aí quando eles voltam da pescaria miraculosa, o que eles encontram? Jesus já com foguinho aceso, assando peixinhos e com pão ali. Jesus era louco? Pediu o que ele tinha? Vamos continuar, não vamos chegar lá. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Conjecturando, passando para o nosso palavreado de hoje. Olha, eu já tenho alguns peixes e pão aqui, mas tragam também os peixes, alguns dos peixes que vocês pegaram. Simão Pedro então entrou no barco e arrastou a rede totalmente para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Pedro, todo motivado: é Jesus, e ele nos chamou para comer com ele. Esses peixes eu vou poder levar para ele. Vamos pegar essa rede logo e vamos levar peixe para Jesus. Versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Não fiquem alegres por causa da pesca, mas tragam os peixes, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque já sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão
E novamente, lembrando a ceia, ele fez isso de novo. Ele tomou o pão e deu a eles. E depois deu peixe a eles. Mostrando que primeiro é preciso o pão, depois o peixe. Primeiro precisa comer, depois o milagre. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, depois que eles se alimentaram, comeram de Jesus, com Jesus, pão e peixe, perguntou Jesus então a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Você é capaz de me amar acima de tudo e de todos? Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tudo bem, Simão, você experimentou o milagre da pesca, mas esse não é o meu propósito para a tua vida. O meu propósito é que, experimentando o milagre da pesca e comendo de mim, você possa edificar vidas para mim. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Não só apacenta, como pastoreia. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez. Certamente ele associou: caraca, eu neguei Jesus 3 vezes. E ele me perguntou 3 vezes se eu me amo. Por quê? Porque ainda havia sobre Pedro a culpa e a tristeza de ter negado Jesus. E cada vez que Pedro respondeu a Jesus: eu te amo, ele estava sendo curado em seu interior da culpa de ter negado. 3 por 3. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só até aí. Em João 21:3, vou ler de novo só o versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse aos outros discípulos, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Veja que Simão, Pedro e os discípulos viveram por volta de 3 anos e meio, conviveram com Jesus vivo aqui na terra, em carne e osso, ensinando a palavra, pregando a palavra, curando enfermos, operando milagres, rindo com eles, dormindo no mesmo lugar, comendo, podendo servir a Jesus Cristo. E quando de repente, mesmo sendo avisados, eles sentiram como que pegos de surpresa, Jesus foi preso e morto numa cruz. No fundo, eu estou conjecturando, Simão Pedro achava, por mais que Jesus falasse que ele ia ser entregue à morte de cruz, mas convinha que fosse assim, no fundo, eu acho que Simão Pedro tinha planos de Jesus continuar aqui, sentar no trono e reinar como homem. E quando Jesus morreu, mesmo já tendo aparecido a eles ressurreto, ainda havia dentro de Simão Pedro e dos outros discípulos, contagiado por Simão Pedro, porque ele era líder nato. Simão Pedro, todo o tempo você vê ele como um líder. Tanto que foi Simão Pedro que Jesus chamou para estar levantando sobre a pedra que é Jesus, a igreja. E todos eram contagiados pelo posicionamento de Simão Pedro. E Simão Pedro demonstrava aqui um certo desânimo. Eu sei que Jesus ressuscitou, mas
Parece que não tem o mesmo gostinho de quando ele estava vivo aqui, operando milagres, e que a gente ia de cidade em cidade, todo aquele mover, aquele operar. Agora parece que nós estamos sozinhos e me bateu um desânimo. Eu vou pescar. Vamos comigo? Vamos todos pescar. Era o que a gente fazia antes mesmo. E Simão Pedro então escolheu ir pescar debaixo de desânimo, debaixo de decepção, pois em seu íntimo ele achava que tudo que ele havia vivido com Jesus aqui na terra tinha dado em nada. Tudo bem, Jesus ressuscitou, ele vai para junto de Deus Pai e nós vamos ficar aqui órfãos. Ele havia se esquecido que Jesus falou que eles não iam ficar órfãos porque ele ia enviar o Espírito Santo de Deus. Mas parecia que aquilo ainda não tinha desabrochado, explodido como uma revelação dentro deles. E esse desânimo de Simão Pedro contagiou a todos os outros discípulos. E eles passaram a noite toda pescando, debaixo desse desânimo, debaixo da escuridão, da decepção e da falta de perspectiva. Mas ao clarear da madrugada, eles avistaram um homem na praia, que era Jesus. Mas não reconheceram, mesmo sendo seus discípulos e tendo convivido com ele durante 3 anos e meio, eles não reconheceram que era Jesus, porque eles estavam cegos, eles estavam entregues ao desânimo. Estavam tão envoltos aos questionamentos, ao desânimo, à apatia interna, porque você pode estar fazendo atividades. Pescar era uma atividade física e visível aos olhos dos homens. Você pode estar fazendo uma atividade na igreja, fazer parte de um departamento. Você pode estar até exercendo um ministério, mas pode se instalar uma apatia interna dentro de você, um desânimo. Eles estavam pescando, mas estavam apáticos. Eles já tinham visto Jesus ressurreto. Se você ler depois em casa, João capítulo 20, 19 a 29, depois você leia João, mesmo Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 29, mostra que Jesus já havia ressuscitado e se mostrado a eles outras vezes. Quando ele entrou, quando eles oravam, ele entrou: Pai, seja convosco. Quando ele fez com que Tomé tocasse em suas mãos. Jesus já havia se manifestado a eles ressurreto, mas isso ainda não tinha recobrado o ânimo deles. Algo havia se quebrado dentro deles. E esse desânimo havia contaminado o coração deles, ao ponto de não conseguirem, depois de tanta convivência e de tanta experiência com Jesus, não estavam reconhecendo que era Jesus que estava em pé ali na praia. Porque o desânimo interno, quando ele se instala, ele nos cega. Então, o primeiro princípio aqui é que muitos de nós podemos estar fazendo atividades, mas podemos estar cegos pelo desânimo, pela apatia e pela decepção com a igreja ou até mesmo com o próprio Senhor Jesus. Pastora, está falando que a gente pode ter decepção com Jesus? Eu já tive. Mas depois eu descobri que a decepção era comigo mesmo, que o Jesus nunca falha. Mas quando nós estamos entregues ao desânimo, à apatia, a enfermidades na alma e não somos curados ainda porque não nos expomos a sermos curados, nós ficamos como cegos e não conseguimos reconhecer que Jesus está nas praias da nossa vida dizendo: vem, você tem alguma coisa para comer? Vem comer comigo. Jesus nos chama para comer e nós não entendemos isso porque estamos cegos pelo desânimo. Em João 21:5 diz assim. João 21:5. Perguntou-lhe Jesus perguntou aos discípulos que estavam desanimados: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não.
Jesus não chegou para ele e falou assim, por que vocês estão tristes? Porque Jesus não mima ninguém. Porque mimar não resolve. Fica fazendo bilu no beicinho de tristeza, não resolve. O que resolve é nos desafiar com a palavra. É nos levar a enxergar, é usar a própria palavra vindo da boca de Jesus para tirar a cegueira de nossos olhos. O que traz cura é quando os nossos olhos se abrem e enxergamos a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus tem poder para curar, libertar e tirar as escamas que muitas vezes se instalam nos olhos da nossa alma. Então Jesus chegou para eles, o que Jesus falou? Ele pediu alimento para os discípulos. Ei! Jesus entendeu que eles não estavam reconhecendo como Senhor e Mestre. E ele falou, vocês têm alguma coisa para comer? Desde aquele momento, Jesus estava querendo mostrar para eles que o mais importante não é pescar, é comer. Pescar é experimentar os milagres. Comer é intimidade com Ele. E eles disseram, não temos nada. Quantos já estão andando há tanto tempo na presença de Deus, frequentando cultos e cultos e cultos, e que se Jesus chegar agora, você tem alguma coisa para comer, você vai dizer não? Você ainda se sente vazio depois de ouvir tantas palavras, depois de ler tanto a Bíblia. Por quê? Porque o desânimo cega você. E você que não consegue enxergar que já tem dentro de você alimento suficiente para que você possa dar para outras vidas. Você acha que está sempre vazio e que precisa de mais para poder então ser usado para alimentar com o alimento que o Senhor já te deu a outras vidas. Quando fala de compartilhar as necessidades dos santos, está falando de necessidades materiais, sim, mas também está falando de necessidades espirituais. Quando vivemos debaixo de desânimo, de decepção, de apatia, paramos de nos alimentar da vida, do amor, da esperança que há em um relacionamento com Deus. Porque quando nos deixamos vencer pelo desânimo, paramos de nos relacionar intimamente com Deus. E paramos de comer dele, da sua palavra. E aí, o que acontece? Nós então paramos de nos dispor a ser canais para que o alimento de Deus chegue a outras vidas. E passamos a não mais perceber a linda condição de sermos filhos e filhas de Jesus. Não, pastora, a senhora errou. Nós somos filhos de Deus, não filhos de Jesus. Abre lá em Hebreus 2, de 11 a 3. E esse texto Deus me deu na hora que eu estava sendo ministrada pelo pastor José Arthur na escola dominical, no ensino da palavra. Ele foi lido na escola dominical e enriqueceu a ministração desta noite. Por isso a importância de estarmos nos expondo cada vez mais ao ensino da palavra de Deus. Hebreus 2, de 11 a 13, olha o que diz. Hebreus 2, de 11 a 13. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, quem é que santifica? Jesus. Quem é santificado? A igreja, cada um de nós. Todos vêm de um só. De quem? De Deus. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então aqui mostra que nós somos irmãos de Jesus. Mas avança, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Ele está falando para o próprio Deus, olha, aos meus irmãos, que é a igreja, eu vou declarar o teu nome, ó Deus. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, que é o quê? A igreja. E outra vez, eu porei nele, em Deus, a minha confiança. E ainda, eis que aqui estou eu. Jesus está falando, aqui estou eu. E os filhos que Deus me deu. Então nós somos filhos de Jesus também. Irmãos
e filhos. Irmãos e filhos. Tanto que aqui ele se aproxima no versículo 5 de João 21, ele se aproxima dos discípulos e não fala, ó amados, ó meus discípulos, ó meus irmãos, ele fala, filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Mas se eles não estavam reconhecendo Jesus, como é que eles iam lembrar que eles eram filhos? Eles estavam debaixo de tanto desânimo, de tanta tristeza, de tanta apatia, de tanta decepção, que até se esqueceram da condição maravilhosa de ser filho de Deus, filho de Jesus. Também em João 21, de 6 a 7, diz assim, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo então que era o Senhor, vestiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Quando Jesus mandou lançar a rede à direita do barco, direita fala de autoridade, abre lá em Apocalipse 5:7, finalmente o Senhor me mostrou o texto. Apocalipse 5:7, olha o que diz. Veio, pois, está falando de Jesus, e tomou o livro da mão direita daquele, de quem? De Deus, que estava sentado no trono, da mão de autoridade. Mão direita. Quando Jesus falou, lança a rede do lado direito, é por quê? Porque ele era metódico ou esquizofrênico, ou porque ele era, como é que se diz? Me fugiu o nome quando é supersticioso. Não tem que ser do lado direito, porque se for do esquerdo nada vai acontecer, não. Ele estava mostrando que tinha que ser lançado debaixo da autoridade dele. E o que eles fizeram? Eles obedeceram, mas Pedro ainda não tinha percebido, reconhecido ser Jesus, o homem que havia dado a ordem, mesmo diante do milagre. Mesmo depois de terem lançado a rede e as redes estarem cheias de peixe, Pedro ter visto isso, ainda assim ele não tinha reconhecido Jesus. Por quê? Porque apesar dele ter visto o milagre, isso não foi suficiente para curá-lo do desânimo e da apatia. Porque o que nos cura e nos arranca do desânimo e da apatia não é presenciar milagres, mas é comer dele, comer dele, comer do pão vivo que desceu do céu, que só ele é a palavra viva capaz de nos arrancar de toda apatia e de todo desânimo. Então foi necessário que Pedro ouvisse de João para poder reconhecer Jesus. Eles obedeceram, mas não reconheceram Jesus. Isso nos lembra que muitos estão obedecendo ordens do Senhor Jesus, mas não estão conhecendo de fato o coração e a intimidade dele. Porque eles obedeceram a ordem daquele homem para lançar a rede à direita, mas ainda não tinham reconhecido ele. Muitos podem estar obedecendo às diretrizes de uma denominação. Muitos podem estar obedecendo ordens de líderes. Muitos podem estar obedecendo o nome daquele documento quanto registra a igreja local, os estatutos da igreja local. Mas e daí? Muito obediência, sim, obediência quero, nós temos que obedecer, mas obedecer o quê? A palavra de Deus. Porque só quando nós lemos, mergulhamos na palavra de Deus, temos nela todo o nosso prazer, fazemos dela o nosso alimento diário, comemos aos pés do Senhor Jesus o pão vivo que está na palavra, é que
Porque nós reconhecemos quem é Jesus. Então a nossa obediência não é mais uma obediência cega, mas é uma obediência movida pelo amor. E isso recobra o ânimo de qualquer um. Outra coisa que nós vemos aqui nesses versículos 6 e 7 de João 21 é que Pedro estava despido. Certamente era um costume tirar a veste melhorzinha, ficar com a veste mais simples de baixo para pescar, para que não se sujasse. Mas levando isso por espiritual, o desânimo de Pedro tinha levado ele a se despir, porque só restava a ele pescar. Mas quando ele reconheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Gritar? Não, foi se vestir e se lançar ao mar. Há várias coisas aqui a aprender. Primeiro, quando nós reconhecemos Jesus, nós aprendemos a nos vestir das vestes que o Senhor Jesus nos dá para vestir. E segunda coisa, é que nós só podemos nos lançar ao mar quando nós o reconhecemos e vestimos as suas vestes. Porque se você se lançar ao mar sem intimidade com Jesus e sem estar vestido com as vestes que Jesus te dá para vestir, você vai passar a noite inteira e não vai pescar nada. E vai se exaurir e se esgotar. O desânimo em que você se encontra, você que está me ouvindo aí, que está ouvindo essa palavra e está dizendo, eu estou tão desanimado, parece que não há mais jeito, parece que tudo que eu fiz não deu em nada, e não deu mesmo porque você estava fazendo na sua força, despido das vestes e sem intimidade com Jesus. Recobra o ânimo e começa a buscar intimidade de Jesus, começa a mergulhar na palavra, começa a conhecer o coração dele e a se vestir de cada uma das vestes que ele tem para te dar através da palavra. E então o teu ânimo vai florescer como o sol que se levanta a cada manhã, como um jardim, como um girassol que se volta para o sol. E aí então você vai se lançar ao mar com a motivação correta. E a sua rede vai se encher de peixes. Quando você se entrega ao desânimo, você se despe, você se torna nu, porque você se despe das vestes da fé genuína, se despe das vestes do amor genuíno, se veste das vestes da intrepidez e da ousadia no caráter e nas promessas do Senhor, se veste da firmeza e da total entrega ao Senhor Jesus. Mas Jesus está nos chamando a sair do desânimo, a nos vestir com suas vestes. Abre lá em Isaías 6:1. Também o Senhor me mostrou esse texto no meio do estudo da palavra com o pastor José Arthur. Isaías 6, versículo 1, olha o que diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem é o templo que o Senhor habita hoje? Cada um de nós. E Ele quer então que as abas das vestes deles, nos encha. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Ele quer que nós venhamos a nos vestir com o linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos a cada dia. E então, com a motivação correta, nos lançarmos no mar, isto é, nos lançarmos novamente na sua vontade. O desânimo nos segue e nos impede de ver e de nos alegrar com as redes cheias dos verdadeiros peixes. Redes cheias de uma alegria sobrenatural em Deus. Redes cheias de uma paz que independe das circunstâncias. Redes cheias de peixes que vêm de Deus. De um relacionamento de intimidade com o Senhor. De uma alegria de poder ter acesso às pérolas preciosas que estão na Bíblia.
peixes, de ter a alegria de poder beber das águas vivas que correm de Deus do seu trono, que nos lava, que nos vivifica, nos dessedenta. E podemos ter acesso a isso tudo diariamente. As nossas redes podem estar cheias diariamente. Mas quando estamos desanimados, cegos pelo desânimo, pela apatia, pela decepção, pela tristeza, as redes estão lá cheias, com todos os peixes ali. É só a gente estender a mão, pegar a rede e comer desses peixes. Mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue nem mesmo se alegrar. Até mesmo a alegria da salvação se esvaiu. João 21, 7. João 21, 7 diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, e todo mundo sabe que é João, disse a Pedro: é o Senhor, Simão. O discípulo quem Jesus amava foi quem encorajou a Pedro. Primeiro, João era aquele que colocava a cabeça no colo de Jesus, era amado por Jesus, mas ele não se vangloriava disso. Nem muito menos era egoísta. Eu vi que era Jesus, mas ficar caladinho, porque aí eu vou chegar lá: Jesus, só eu te reconheci, aqueles bobões lá não, é? Só eu aí, Jesus, viu? Por isso que eu sou o amadinho do Senhor. Ele não fez isso. No momento que ele reconheceu, ele falou: Pedro, lá é Jesus. O que eu quero para mim, eu quero para você também. Eu reconheci, lá ele. Vejam, é Jesus. Porque aquele que sabe que é verdadeiramente amado pelo Senhor não retém além do que deve, não retém a intimidade e o que aprende aos pés do Senhor, mas divide para com os outros, para que os outros também possam reconhecer Jesus. Que sejamos como João, sensíveis a Deus, sensíveis à voz e ao operar de Deus. Então sermos instrumentos nas mãos de Deus para quê? Para encorajar os desanimados. O Senhor não se revela a você para que você se ache o bambambam espiritual. Falo que nem o apóstolo Luiz Hermínio, espiritual, uau, uau. Achei isso muito legal. Não é isso não. É para que você veja, Ele me ama, Ele se revelou a mim, para que eu possa passar isso para os outros. João 21, de 8 a 10, olha o que diz. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Quando eles voltaram com os peixes, após aquela pesca miraculosa, encontraram Jesus com alguns peixes na brasa e pão. Mas Jesus não havia pedido algo para comer? Que isso? Se ele já tinha, por que ele pediu? Doido? Não. Primeira coisa que ele quis ensinar com isso: todo alimento vem de mim, Jesus. Independente do teu ânimo ou do teu desânimo. Você precisa recobrar o ânimo para que você tenha acesso ao alimento que vem de mim. Mas a minha fonte não vai secar. Eu não vou deixar de dar alimento a despeito do teu ânimo ou do teu desânimo. Eu vou sempre ser fonte de alimento. Eu não dependo que você esteja animadinho para que eu tenha pão e peixe. Eu sempre vou ter pão e peixe. Sempre vou ter. Ainda que você ore ou não, a minha vontade vai se cumprir. Ela pode demorar, mas ela vai se cumprir. A tua oração coopera e acelera para que a minha vontade se cumpra.
Mas ela vai se cumprir, porque eu sou soberano, está dizendo o Senhor. Eu quero que você saia desse desânimo, meu filho, minha filha. Para que você possa experimentar comer de mim, dos meus pães e dos meus peixes que nunca vão deixar de existir. Mas com o teu ânimo, com o teu desânimo, a minha vontade vai se cumprir, porque eu estou no trono e eu sou soberano. A segunda coisa que o Senhor quis ensinar com isso é que Ele conta com a nossa cooperação. Ele tem pães e peixes. Mas ainda assim, Ele nos ensina a pescar debaixo da autoridade dEle, para que nós possamos cooperar com a vontade dEle. Ele nos dá essa honra, esse privilégio. Eu já tenho peixes, mas vão lá, pesquem mais peixes e tragam os seus peixes para junto dos meus, para que juntos comamos. Para que juntos façamos a vontade do Pai. Porque Jesus não é egoísta. Eu sou filho de Deus, uau, e eu não conto com nenhum de vocês. Não, eu sou filho do Deus Altíssimo, o primogênito, mas vocês são meus irmãos e cordeiros da mesma herança e participantes comigo. E eu sou a cabeça e vocês são o corpo. E juntos vamos fazer a vontade do Pai. Ele conta com a nossa cooperação. Tanto que ele falou para os discípulos em João 21:10, tem um pão e peixe aqui, mas tragam os peixes, tragam alguns dos peixes que vocês pescaram também e junte-se a mim e vamos comer. Eu tenho prazer. A terceira coisa que o Senhor quis nos ensinar, com essa situação de Ele mandar pescar e aí depois se encontrar Ele já lá com peixe e pão, é que Ele não tem necessidade do nosso alimento e dos nossos peixes. Somos nós é que temos a necessidade de nos envolvermos na pescaria, de cooperar com Jesus. Ele enxerga que nós precisamos nos sentir participantes do que Ele está fazendo. Então permitir, quando Ele perguntou, vocês têm o que comer? E quando eles falaram não, Jesus podia ali, olha, eu sou Jesus, tudo bem, vem, sente-se e comam porque eu já tenho peixe aqui. Mas Ele ia pular etapa. E Ele falou, não, olha, lança a rede do lado direito debaixo da minha autoridade e pesquem. Mal sabiam eles que Jesus já tinha peixe. Mas vocês precisam também pescar para que vocês possam ser encorajados e animados em mim por estarem participando em cooperação com a vontade do Pai. Então Jesus ele não tem necessidade que a gente pesque. Nós é que temos a necessidade de sentirmos participantes da pescaria. Tanto é que Pedro foi buscar todo animado a rede cheia de peixe para trazer os peixes para Jesus. Quando ele ainda não tinha reconhecido Jesus, ele viu a rede cheia de peixe e deixou lá com os discípulos no barquinho e saiu do barco. Mas quando ele reconheceu que era Jesus e quando ele ouviu Jesus falar, trazei alguns dos peixes, ele correu lá para o barco e foi buscar a rede. Porque aqui a motivação não era pescar por pescar. A motivação agora era pescar para Jesus. Era peixe para Jesus. Por isso o teu desânimo é porque até então você tem feito obras para homens. Obras para líderes. Obras para denominações, para departamentos, para a religião, para a instituição religiosa, e você se esgota e desanima. Mas quando nós mudamos a motivação, porque começamos a desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus e o reconhecemos, então a nossa motivação não é mais nada disso. A nossa motivação é: eu estou obrando, eu estou servindo, eu estou fazendo a obra para Jesus. Então não tem como desanimar, porque a rede vai estar cheia da paz, da alegria, da vida e do amor de Jesus Cristo.
Pedro só foi curado do desânimo porque ele parou de só olhar a sua vidinha rotineira de pescador e aprendeu a colocar os olhos na vontade e nos sonhos de Deus. Ele tirou os olhos de uma rede puramente com peixe e começou a ver uma rede com peixes para Jesus. Ele se envolveu com algo maior. Pescar peixes para ele não era mais uma vidinha, mas era um propósito para Jesus. Tomou um novo sentido. Então ele foi curado do desânimo. Ele entendeu que, 2 pontos, Jesus já não vai estar como homem conosco aqui na terra, ele vai ascender para o Pai. Mas ele nos deu uma rede cheia da vida dele. E nos deu o privilégio de pescar para ele, de continuar fazendo a obra dele aqui na terra. Então eu não estou mais desanimado. Tudo passou a ter sentido novamente. Aleluia. No início, Pedro só foi pescar. Mas agora Pedro tinha motivação de trazer peixes para Jesus. No início eu só tinha uma família, mas agora eu tenho uma família para levar aos pés de Jesus. No início eu tinha só uma carreira, mas agora eu tenho uma carreira e usá-la para glorificar a Jesus. No início eu tinha só um trabalho, emprego, mas agora eu tenho um trabalho, emprego, onde eu vou poder estender o reino, onde eu vou poder falar de Jesus, onde eu vou poder usar para a glória de Jesus Cristo. No início eu tinha só um ministério aos olhos dos homens, mas agora eu tenho um ministério para Jesus, para glorificar a Jesus. Está entendendo a diferença? Antes eu tinha relacionamentos, mas agora eu tenho relacionamentos onde eu vou poder encorajar aqueles que já são teus, e aqueles que não são teus eu vou poder ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo. A sua vida não passa a ser voltada para o seu próprio umbigo, mas passa a ser voltada para Jesus, para expressar Jesus, para falar de Jesus, para viver para Jesus, para glorificar a Jesus. Então não tem mais lugar para desânimo. Em João 21:6, não precisa ler, Pedro, ele viu as redes cheias de peixe. Mas e daí? Ele nem tinha reconhecido ainda Jesus naquele momento. Ter aqueles peixes ou não fazia nenhuma diferença. Mas depois que ele reconheceu Jesus, Pedro recobrou o ânimo e trazer uma rede cheia de peixes fazia toda a diferença. Passou a ter um sentido maior porque era para Jesus. Como nós lemos em João 21:11. Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 53 grandes peixes. E eram tantos e a rede nem se rompeu, tamanha era a alegria de trazê-los para Jesus. A sua vida não se esgota, a sua rede não se rompe, a sua vida não se rompe, por mais que seja o número de peixes, por maior que seja o peso que Deus traz sobre a tua vida, não se rompe, por maior chamado que Deus traga sobre a tua vida, você não se rompe. Por quê? Porque agora é para Jesus. Eu tenho certeza que você nunca tinha lido o texto desta maneira. João 21:12-13, olha o que diz. Evangelho de João 21, versículo 12-13, diz assim: Disse aos discípulos Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Primeira coisa que a gente vê aqui, não vê um Jesus dando bronca. A vocês, hein? Depois de andar tanto tempo comigo, nem me reconheceram. Estou magoadinho, hein? Não. Jesus chamou: Vem, traga os peixes. Senta aqui comigo, aqui na areia da praia. Vamos nos sentar. Eu vou dar pão para vocês, porque o que vocês precisam é de pão. Porque o milagre não pode fazer a diferença, o que faz a diferença é o pão.
Depois vocês comem do peixe, que são os milagres, mas vocês precisam primeiro comer do pão. Tragam os peixes, deixem os peixes aqui, depois a gente come os peixes. Primeiro eu vou dar pão para vocês. Primeiro vocês precisam comer de mim, que sou o pão vivo que desceu do céu. Muitos estão querendo comer primeiro os peixes. Vamos fazer e acontecer milagres, ativismo, shows. Vamos, vidas. Vidas por 100, por 300, por 600, por 1000. Vamos crescer numericamente. Vamos povoar a terra de famintos de pão. Você só pode pescar peixes e comer desses peixes se você aprender a comer primeiro pão. Oh Deus, oh Deus, o objetivo vai muito além de sermos pescadores. Nada tem a ver com ativismo desenfreado que não conhece o coração de Jesus, que não tem um relacionamento real com Jesus. Tanto que após a pesca maravilhosa, a cura emocional dos discípulos, Jesus chamou eles para quê? Para trazer os peixes, se juntar a ele, com o que ele já tinha, sentar-se junto ao fogo que aquece o coração e comer pão dele. Jesus ensina que o mais importante é estar comendo dele, na presença dele, mais do que experimentar milagres. Quando Jesus se dirigiu aos discípulos, perguntou se eles tinham algo para comer, não perguntou se eles tinham milagres para apresentar. O maior milagre é comer de Jesus e ser como Jesus. O maior milagre é comer de Jesus e ser como Jesus. Pois fazer milagres não torna ninguém parecido com Jesus. Porque senão você não precisa ler, você lê depois. Em Mateus 7, de 17 a 23, diz assim: Mestre, nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, tralalalala. Todos, aquela lista de milagres. E Jesus olhou para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Operar milagres não carimba a sua carteirinha para o céu. O que sela você é a sua intimidade com Jesus, estar comendo dele. João 21, de 15 a 17, diz assim: depois de terem comido, não depois de terem visto a pesca maravilhosa, depois de terem comido. Se Simão Pedro não tivesse comido pão de Jesus naquele momento, tivesse parado só em presenciar a rede cheia de peixes, ele não estaria capacitado para entender o que Jesus estava falando para ele. Ele ia achar que ele era só pescador de homens. Mas quando ele falou ide fazer discípulos, não falou ide pescai. Quando ele chamou os discípulos, ele falou que faria eles pescadores de homens, porque era o início de tudo. Mas aqui já no final, antes dele ascender ao Pai, ele revelou o verdadeiro propósito. Vocês pescam homens, mas não pode parar aí. Vocês precisam apacentar, precisam alimentar, precisam pastorear, segundo o meu coração, para que esses homens cresçam e se tornem cada vez mais parecidos comigo. E Pedro só pôde entender isso depois que ele mesmo já havia comido do Senhor Jesus. Continuando, João 21, de 15 a 17, depois de terem comido, aí eu vou andar um pouquinho mais rápido, aí Jesus perguntou para Simão Pedro 3 vezes,
Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a todos esses que estão com você? Porque você é o líder, né? É aquele que fala e todo mundo segue. Mas você ama mais do que os que você está liderando? Ei, pastor, você ama mais a Jesus do que as ovelhas? Ou liderar para você é mais prazeroso do que sentar aos pés do Senhor e comer dele? A primeira pergunta que Jesus fez para Pedro: você ama mais a mim do que a eles? Porque se você não amar mais a mim do que aqueles que você vai pastorear, você não é digno de pastorear. Você só é digno de pastorear as minhas ovelhas se você amar a mim mais do que a eles. Só depois que aprendemos a comer de Jesus e a amá-lo acima de tudo e de todos, só depois que aprendemos a viver aos pés de Jesus, à luz da sua palavra, é que então conseguimos entender que fazer a vontade de Deus não é ativismo, nem show de milagres, mas é amar as vidas na prática. Como? Alimentando elas com a palavra de Deus, ensinando o caminho do Senhor Jesus, encorajando-as a buscar a Jesus, a mergulhar na pessoa de Jesus, a crescer em Jesus. Por quê? Porque aprendemos a amar Jesus. Isso é um chamado para todos, mas principalmente para mim que está falando, pastora Patrícia, para o meu esposo, pastor José Arthur, e para todos os pastores e líderes que vão ouvir esta mensagem. O Senhor está nos chamando a tirar os olhos das circunstâncias, a tirar os olhos das redes cheias de peixes, mas sem intimidade com Jesus. São os templos cheios. Rede cheias de peixes, sem intimidade com Jesus, são templos cheios de vidas que não aprenderam a comer de Jesus. O Senhor está nos chamando a colocar os nossos olhos nele, a comer dele, a conhecê-lo mais e mais. Então ter as nossas emoções sendo curadas, recobrar o ânimo, vestir as vestes de santidade, de inteireza de coração, de integridade, de caráter íntegro, de pureza de coração, de amar uns aos outros com amor genuíno. Podendo então, com a motivação correta, se lançar ao mar e pescar peixes dentro da vontade de Jesus. Deus está nos encorajando a prosseguir, a sair do desânimo, porque Ele nunca vai nos desamparar. E o último texto que eu quero ler está em Isaías 42. Não sei porquê, mas meu coração está batendo tão forte. Eu sei que essa palavra vai chegar a quem precisa chegar. Isaías 42:16 fala assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Você está cego pelo desânimo, o Senhor está te dizendo: eu vou te guiar por um caminho que você não conhece. Eu vou te guiar por um caminho que você não conhece, por um caminho que você nunca andou. Falou em andar por veredas desconhecidas. Até então você só sabia o caminho da religião, do ativismo. Mas o Senhor está te chamando e abrindo os seus olhos para você andar por um caminho que você nunca andou, por veredas que você não conhecia. Tornarei as trevas, a escuridão do desânimo, em luz perante eles. E os caminhos que eram escabrosos e por isso eles estavam desanimados, eu vou tornar planos. Estas coisas lhes farei e jamais, jamais, jamais os desampararei. E Isaías 43, versículo 1 a 5. Mas agora diz o Senhor que te criou. Foi o Senhor que criou você que está me ouvindo. Mas Ele não só criou, Ele te formou, porque formar é mais específico do que criar. Não temas, porque eu te remi. O Senhor foi quem te remeu. Não foi a tua liderança, foi o Senhor. É o Senhor que te chama pelo teu nome. E Ele fala para você: tu és meu.
Você não é do seu pastor na sua igreja local, não. Você não é do seu irmãozinho, você não é nem mesmo da sua esposa, do seu esposo, você é meu. Versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Você vai passar pelas águas, pelas ondas tempestuosas, mas eu sou contigo. Quando passares pelos rios, ainda que pareçam que eles vão te submergir, você vai se afogar nesse desânimo, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abdenego passou por aquela fornalha ardente, tu não te queimarás, porque nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu não sou o Deus do teu irmãozinho do lado só, não. Eu sou o teu Deus, um Deus pessoal, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, você é precioso, sai desse desânimo, você é precioso aos olhos do Senhor. Digno de honra, porque você é digno de honra, porque a honra vem do Senhor, não vem dos homens. E eu te amei, você é amado pelo Senhor, ainda que você ache que ninguém mais te ama, mas o Senhor te ama. E você e o Senhor são maioria. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Eu darei descendência a ti. Se você crê no meu amor, se você se voltar novamente para mim, sair dessa religião, se você colocar os teus olhos em mim, comer de mim, eu trarei descendência a você. Eu trarei peixes na sua rede. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra. Amém. Que o Senhor continue falando com você através dessa palavra. Ouça ela de novo, quantas vezes for necessário. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelas pessoas que estão aqui presentes no culto, eu oro pelas pessoas que estão ouvindo através desta gravação, de alguma forma, que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor esteja arrancando do desânimo, que o Senhor esteja ajudando cada um a colocar os olhos em Ti, a comer de Ti, que eles tirem os olhos de uma rede cheia sem vida, que eles tirem os olhos da escuridão, do desânimo, da apatia, da decepção e reconheçam que o Senhor está na praia das vidas deles. Reconheçam que o Senhor está ali dizendo: vem, tragam os peixes, sentem-se comigo, comam do meu pão, experimentem de mim. Então sejam curados na alma e recobrem o ânimo. Então eu vou lançar vocês novamente ao mar, mas com a motivação correta, e a rede de vocês não vai mais romper, o coração de vocês não vai mais romper, vocês não vão só mais se esgotar. Deixa o Senhor te abraçar, deixa o Senhor dizer que te ama, deixa Ele te tirar dessas muitas águas que você está submerso. Deixa Ele fazer você voltar a respirar nele. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.